acender a luz. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe uma trabalhadora da casa para fazer palestra na noite de hoje, que está junto da gente aqui toda semana trabalhando. A Ana Lúcia Lemos, ela vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para ela desenvolver o tema da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, estou me ouvindo, né? Bom, o tema hoje é áspero, né? Oi? O tema hoje é áspero, né? Mas vamos lá. Então, amai os vossos inimigos. Como a Silvia já falou, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E aí a gente tem todos esses tópicos aí, né? Restituir o bem pelo mal, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe ainda outra, a vingança, o ódio do ego. Mas é possível amar o inimigo? Agora não. Na real situação nossa, e no real momento, e no nosso estágio evolutivo, não dá para amar o inimigo. Começa a ficar complicado. A gente não sabe nem o que é amor, a gente não sabe nem amar. A gente ama o nosso filho, mas é um amor posse. A gente quer que ele esteja grudado do nosso lado. A gente ama o nosso marido enquanto ele está do nosso lado. A gente não sabe nem amar o amigo. Se o amigo fala alguma coisa diferente, você já não ama mais ele. Como é que eu vou amar o inimigo? Agora não dá. E o que é inimigo? Quem não é amigo, contrário, adverso, hostil, quem prejudica, quem é nocivo. Então assim, a gente não sabe amar, muito menos o inimigo. Sabe perdoar o inimigo? Agora não. A gente também não sabe. Uma mulher que é traída não só na parte sexual, mas traída em todos os seus projetos de vida, seus sonhos com aquela pessoa, ela fica relembrando aquilo anos depois. Ah, tá vendo aquele traste? Tá com aquela outra que já tratou mal ele, não sei o que. Perdoou? Não perdoou. Então assim, a gente não sabe amar, não sabe perdoar. E vixe, complicou pro nosso lado então, né? Como é que a gente vai fazer esse capítulo aí, amar os vossos inimigos, esse monte de coisa que tem aí junto? Então assim, o inimigo, ele está relacionado... O inimigo, ele está relacionado ao sofrimento, né? Então assim, alguém que me fez mal, que me fez sofrer. Como é que eu faço então? Aí vem uma pessoa que está naquele baita sofrimento, você fala, perdoa, ama, esquece. Aí a pessoa fala, não dá para eu esquecer. Não é isso? Vamos falar a realidade aqui, né? Porque todo mundo, todo dia. Então assim, como é que a gente esquece? Como é que a gente perdoa? Como é que a gente ama? Já entenderam que nessa atual situação a gente ainda não consegue. Mas como é que a gente consegue, então, melhorar esse sofrimento que foi prejudicado por essa pessoa que você considera seu inimigo? Ressignificar, transformar, transmutar. Essa é a palavrinha mágica. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque eu gosto de história. Vou começar com um exemplo bem pequenininho. Então, o que é ressignificar? O que é ressignificar o sofrimento? Vou contar uma história minha, né? Tá baixo, né, Rose? É agora. Então, eu tinha um cachorro que eu amava muito. Levei o cachorro no veterinário. Aquele dia eu estava com um tênis novo, novíssimo, que eu tinha comprado. Botei o tênis, levei o cachorro no veterinário para fazer uma limpeza de tártaro, eu e minha filha. O veterinário veio com o anestesista, deu um pré-anestésico nele, o cachorro teve uma
daquela correria, sujou todo o meu tênis, que, né, reanimação e tal. Fiquei bem chateada, podia ter culpado o veterinário, o anestesista, enfim, fui para casa. Mas era impressionante que toda vez que eu olhava aquele tênis, eu lembrava da situação do cachorro, porque depois eu lavei o tênis e tal. E aquilo me dava uma tristeza, né? Que me gerou um sofrimento. E eu deixava o tênis de canto. E aí uma amiga, que é fisioterapeuta e tal, resolveu fazer um treino de corrida na praia. E ela ia fazer um treino de corrida. E ela falou assim: Ana, vamos lá, eu para prestigiar ela. Nunca corri na vida, está incomodando. Nunca corri na vida, para prestigiar ela. Falei assim: eu vou no treino de corrida. E aí, só tinha sobrado, porque eu não corro, nunca fiz nada, só tinha sobrado aquele tênis. E eu fui com o tênis. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a correr, há 2 anos eu corro, todo sábado eu me encontro com eles, é muito legal, e eu vou com aquele tênis. E aí o tênis que era do meu cachorro, que me fez sofrimento, virou meu tênis da corrida. Até o dia que chegou o meu professor e falou: não dá mais para você correr com esse tênis, você precisa de um tênis melhor, apropriado para corrida, tal. Peguei o tênis e descartei e comprei outro bonitão. Então assim, a gente tem que... E depois eu fiquei pensando: gente, eu consegui ressignificar, eu consegui transformar, transmutar aquilo que me fazia sofrer. Outro dia uma paciente que eu atendi, ela tinha uma cicatriz cardíaca aqui, né? Que operou o coração, botou 2 pontos de safena. E eu cheguei para ela e falei: nossa, tatuagem bonita, né? Tem uma tatuagem. Ela falou: odeio tatuagem, doutora. Eu falei: odeia? Ela falou assim: então, eu fiz essa tatuagem aqui porque todo mundo via a minha cicatriz e perguntava. E aí eu tinha que lembrar toda hora de todo o sofrimento que eu passei. Então ela fez, ressignificou. Botou uma tatuagem e ninguém mais pergunta. Porque a gente às vezes gosta de ficar no sofrimento, né? E fica ali, puxa aquele sofrimento, e vive no passado. Então é aquilo: não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Eu estou aqui. Foi perguntado para um empresário famoso brasileiro que teve o seu filho, aí vamos para uma escalinha maior, né, meu Deus. O seu filho foi sequestrado pelos seus seguranças. Então, os seguranças facilitaram o sequestro do filho dele, uma criança, e ele pagou o resgate, mas quando ele pagou, ele já tinha matado a criança e deixado os restos ali no cativeiro onde ele estava. Então, assim, esse homem virou um palestrante, dava palestra para pais, depois virou um deputado federal, trabalhava com justiça, e perguntaram para ele como ele fez para ressignificar isso, né? E ele aprendeu a quê? A tentar ajudar outros pais. Por quê? O que vem com o sofrimento? O crescimento, o aprendizado. Aí são as 3 palavrinhas que estão ali: aprender, evoluir, fortalecer. É impossível você sair de um sofrimento provocado ou que algum inimigo provocou sem melhorar, sem evoluir. Lógico, se você resolver se transformar, ressignificar, né? Se você ficar naquela coisa da vingança, naquela coisa do ódio, se você quiser gostar de sofrer, ok, mas se você quiser melhorar. Então esse homem evoluiu. Ele dava palestra para pais, ele percebeu que ele ficava pouco tempo com o filho dele, e ele começou a instruir isso em outros pais, né? Então ele ressignificou esse sofrimento. Ele está amando quem fez isso? Ele perdoou? Agora não, né? Só que o que acontece quando a gente não ressignifica? A providência divina ressignifica para você. Aí a gente volta encarnado como? Aquele que era meu inimigo volta como filho. Não ressignificou? Não transformou? Não transmutou? Então, se eu não resolvi aquela hora, eu vou ter que resolver aqui depois, né? E o que acontece aí com a vingança? A vingança te acorrenta exatamente a quem você não quer.
acorrenta essa pessoa nociva, te acorrenta essa pessoa nociva, a essa pessoa hostil que te fez sofrer. E aí, você pode criar inimigos desencarnados e encarnados. Os encarnados é melhor, você sabe onde está, onde mora, né? Por isso que fala, consiga-te com o teu irmão enquanto estás com ele. Se ele está desencarnado, esse inimigo pode. Esse barulho, né? Acho que agora melhorou. Se ele está desencarnado, o que acontece? Ele pode te perturbar, você não está percebendo, né? Você não tem nem como reagir, você não está sabendo. E geralmente esses irmãos desencarnados, eles vão te pegar onde? Às vezes eles não conseguem te pegar, então eles vão pegar quem você ama, eles vão pegar a sua família, eles vão adoecer um filho, e eles vão estar ali. E aí você se vinga dele agora, e ele se vinga de você depois, aí vocês ficam se embolando aí anos e anos, até vocês resolverem ressignificar, transformar esse ódio em amor, né? E a vida faz isso, a providência divina faz isso. Vem como irmão não dá certo, vem como pai e mãe não dá certo, vem como pai e mãe não dá certo, vem como filho para ver se dá certo, né? Então, são aqueles filhos difíceis, aquele pai que você, né, tem aquela dificuldade, enfim, vai ter que ressignificar. E a vingança atenua o sofrimento? Estou lá sofrendo, quero melhorar meu sofrimento. Então eu quero que aquele fulano que me fez sofrer, sofra o mesmo que eu. Isso funciona? Vocês já viram alguém que teve o filho morto matar o filho do assassino? Melhorou para ele? Trouxe o filho dele de volta? Porque na verdade, fazer o outro sofrer não alivia o seu sofrimento. Pode aliviar o seu ódio. Mas será que a gente vai ficar feliz vendo um sofrimento do outro? E a hora que você faz o outro sofrer, você passa de vítima para agressor. E você pode ter também lá na frente uma coisa que é muito difícil, que é a culpa e o arrependimento. E aí é um sofrimento maior ainda. Porque quando você faz o mal para o outro, respinga em quem está do lado dele, né? Então pode respingar para o inocente, para aquele que não merecia. Então, a vingança também não adianta, ele não vai atenuar. Então, o melhor que a gente tem a fazer é seguir em frente, amando, melhorando, ressignificando, transformando e principalmente se perguntando o que eu posso aprender com esse sofrimento. Então, assim, como as fatalidades, né? Essa do meu cachorro foi uma fatalidade. Tem um livro, o filme tem até As Mães de Chico, que tem uma mãe que ela tinha um filho lá, né? Tinha dinheiro, né? Tinha uma situação boa. O filho saiu de bicicleta com a babá, caiu, bateu a cabeça, morreu. Ela se conformava, sofria, logicamente, mas o marido completamente inconformado, queria bater na babá, queria esganar a babá, não aceitava. Ele tinha um pouco de culpa, ele se sentia culpado, porque como ele trabalhava muito, nunca estava com o menino, então ele já tinha aquela culpa e tinha um ódio feroz da babá. Mas foi uma fatalidade. E aí ela consegue uma mensagem do Chico falando que o filho dela ia ter que desencarnar com aquela idade, naquele período, por um trauma. Isso ia ter que acontecer. E aí? Olha como a providência divina é boa. E ele fala para ela ainda que agradece a babá, que foi ela, não foi você. Se fosse você que estivesse com ele de bicicleta, não seria muito pior, muito mais sofrimento? Então no final agradece a babá, que foi através dela que isso aconteceu, né? Então assim, as fatalidades, os sofrimentos, a gente vai considerar outro inimigo, mas às vezes ele é só um instrumento para aquilo acontecer, para aquela fatalidade acontecer naquele momento, né?
Então, tem uma frase aqui que ele fala: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão. Se não for nessa vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem com razão ou sem razão nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Lógico, né? O adversário vai falar o que ele acha e aí vai de você se quiser arrumar ou não. Aí aqui eu queria falar, eu gosto de história, né? Eu queria contar uma história para vocês desse livro aqui, Coração e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Então, todo mundo sabe que o Cristo é a ressurreição, né? 3 dias depois, e quem encontrou ele primeiro foi Maria Madalena, não é isso? E aí ela vai contar qual é que foi a história. Agora ficou beleza, óculos. A Maria Madalena encontrou o Cristo e falou: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura. Alguém está imaginando? E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei em afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, assim, Jesus tinha inimigos? Não, né? Ele não considerava, nem Judas não considerava os inimigos, porque ele entendia que todos nós éramos ignorantes no bem. Fazemos isso tudo por ignorância. Então, ele não tinha inimigos, ele só tinha amor. A gente não sabe ainda fazer isso, né? Quem é que sofreu uma traição de um amigo vai conseguir fazer isso? Mas saibam que Jesus, nosso mestre, em vez de ir para o céu, foi socorrer Judas. Mas a gente já está melhor, né? Porque lembra que antigamente a gente malhava o Judas? Malhava o Judas na Páscoa, né? Eu lembro de ficar lá com o pau com o Judas, mas não malhava não. Bom, agora se a gente aguentar, eu conto mais uma história, dá para ser? Bota o óculos de novo. Vai aguentar, né? Vocês vão aguentar também. Essa aqui é mais pesada ainda. Essa aqui é pior. Ó, essa aqui é do mesmo espírito, Maria Dolores. E ela conta uma outra história sobre retrato de mãe. Também é do Chico Xavier. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento. Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores,
que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei por fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e um flagelo e aflição. Eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhor, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Está ressignificando, né? Terás em breve uma existência nova. E lembra que eu falei do arrependimento, da culpa de quem agride? Olha o estado em que ele foi. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ele foi procurar a mãe dele. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso. Mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tive. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, assim, eles não têm inimigos. O nosso inimigo maior é a nossa incapacidade de amar. É a nossa dificuldade em entender e perdoar o outro. E aí queremos perdão de tudo, né? Então, estamos aqui para aprender a amar, nos amando, amando ao próximo com as nossas dificuldades, entendendo que eles têm dificuldades como nós.
né? E é isso.